Que possamos olhar para a imagem de Nossa Senhora e consagrando a ela toda a nossa vida, todo o nosso ser. Que possamos pedir a presença imaculada de Maria sobre cada um de nós nessa noite de oração. Que você seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao grupo de oração e que você possa abrir o coração na presença de Nossa Senhora neste momento. Oh, minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila, rega sua colhedor de sua mão. Oh, minha alma, oh, minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila, rega sua colhedor de sua mãe. Minha mãe, a Virgem Maria. É a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar e compreender. Minha mãe É a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me educar, me acalmar, me ensinar, me acalmar, me informar, me educar. Boa noite, povo de Deus. Como tu és maravilhoso, Espírito Santo. Como tu és simples. Tu és humilde demais, Espírito Santo. E ao mesmo tempo grande demais. Tu és cheio de poder, Espírito Santo. Todo o poder te foi dado por Deus para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E essa missão, Espírito Santo, de tão humilde, tu se tornou tão humilde que deu também essa missão para nós. Tu destes para nós essa missão, Senhor, de falar em teu nome, de levar a cura em teu nome, de expulsar demônios em teu nome. Que tu possas nessa noite, Espírito Santo, na simplicidade do teu Espírito, eu clamo nessa noite que tu possas realizar o teu querer aqui neste lugar. Na autoridade do Espírito Santo e na simplicidade desse Espírito, eu clamo nessa noite, Jesus, que tu venha nos alcançar, que tu venha curar onde precisa ser curado, que tu venha expulsar, Jesus, os espíritos malignos que às vezes nos atrapalham de chegar mais perto da tua grande presença. Se Jesus visita, Espírito Santo, visita aquele irmão que às vezes está magoado com o seu vizinho, com a sua família. Que ele possa nessa noite, Espírito Santo, mergulhar nas profundezas do teu Espírito. E que essas águas possam lavar, Jesus, todo o ódio, todo o rancor, todo o ressentimento. Você que está aqui hoje neste lugar,
com o coração apertado, sentindo vergonha de Deus, que você se sente amado nesse momento, que você sinta essa simples presença do Espírito Santo, que é tão grande, capaz de curar, de libertar. Que você possa entregar o seu coração nessa noite e pedir a Ele a graça de perdoar, a graça do perdão, porque nessa noite Ele quer derramar sobre você a graça de perdoar aquele que te ofendeu. Às vezes mesmo você tendo razão, você fala, mas eu não vou pedir perdão, porque não foi eu que magoei ele, foi ele que me magoou, e por isso ele tem que vir me pedir perdão. Que nessa noite caia por terra, que você tome a decisão de sair daqui e pedir perdão para essa pessoa, porque você está ficando doente, você não está conseguindo dormir direito porque você não perdoou. A partir do momento que você liberar esse perdão, tudo será renovado na sua vida. Que você possa tomar posse. E esse Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, esse Espírito Santo que é tão simples, ele também visita uma pessoa que está aqui, que se sentiu tantas humilhações, que ouviu tantas humilhações, que você chegou a acreditar que o erro era seu. Mas o Espírito Santo de Deus quer te dizer nessa noite, o erro não foi seu, você não estava errada, mas o espírito do mal penetrou no teu coração para que você pensasse que você estava errada, porque só assim você se afastaria da igreja, da comunhão com Deus. Que você possa tomar posse nessa noite e dizer para o Senhor, sim Senhor, eu não estou errada, eu não fiz nada, aquilo que aquela pessoa me disse era mentira, não era verdade. Que você possa neste momento tomar posse e dizer obrigado, Senhor, por essa graça. E pode agradecer a Deus, não precisa se manifestar, mas que você possa já ir louvando a Deus, agradecendo por essa graça que Ele está te dando nesta noite. Não é somente uma pessoa, são várias pessoas. Que você possa receber do Espírito Santo essa graça. E nessa noite vamos também chamar Paula aqui na frente e vamos entregar a Ele o Espírito Santo. Ele que vai pregar para nós a palavra, Ele que vai ser o canal de graça de Deus para nós nessa noite. Que nós possamos entregar esse servo a Jesus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai ungir a voz de Paulo. E Ele proclamará para nós hoje, na autoridade do Espírito Santo, a cura, o milagre, a graça que você precisa. Porque Ele não falará por Ele, mas Ele falará pelo Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É tão lindo
brisa leve, tão suave, o doce Espírito Santo de Deus. Boa noite. Como vocês estão? Estão bem? Como está o coração de vocês nessa noite? Está pulsando forte? Está pulsando devagar? Está disparado? Está quase parando? E como está o coração de vocês, essa terra, para acolher a palavra de Deus? Está preparada? Está adubada? Está bem úmida, como as terras depois dessa chuva? Sim? Está preparado para ouvir a palavra de Deus? Vamos preparar ainda melhor. Vamos iniciar esse momento fazendo dessa canção a sua oração para bem preparar essa terra, talvez ainda não árida, talvez ainda não preparada, para melhor guardar. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti, Pois só em Ti minha alma achou descanso. pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti, Pois só em Ti minha alma achou descanso. pois só em Ti eu pude respirar. Coloca a mão no seu coração agora. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem, vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. E o meu coração vai cantando bem suave, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, me fazer brotar. Hoje eu descobri Aqui é o meu lugar. Amém? A palavra de hoje encontra-se lá em Filipenses, no iniciozinho, no primeiro capítulo, lá no versículo 27, para quem trouxe a Bíblia, quiser acompanhar, de 27 ao 30. Quem trouxe a Bíblia está procurando, todo mundo encontrou? Quem encontrou, fala glória a Deus. Quem não encontrou, pede misericórdia. Amém?
Cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firme em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isso para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação, e é a vontade de Deus. Porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por Ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Palavras do Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse é um pequeno trecho de uma carta que São Paulo escreve à comunidade de Filipe. E ele vem nos falar hoje, vem nos fazer uma exortação para nós. Eles vêm nos ensinar como caminhar como verdadeiros cristãos. Cumpre somente o que vos mostreis em vosso proceder. E ele vem mais falar lá adiante um pouquinho, no meio do trecho. Sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição. Porém, para vós, para nós, é motivo de salvação. E essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós possamos chegar ao céu. Como é que nós chegamos ao céu? Fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que possamos viver o que a palavra nos ensina. São Paulo vem nos falar que nós temos adversários. Ele foi bem generoso com a palavra aqui nessa tradução. Tem os adversários de Cristo. Aqueles que acham que nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos vivendo a perdição. Está perdendo tempo, podia estar era na balada, podia estar era no churrasco, podia estar... Só quer saber de rezar e fazer... tem que curtir, Quantos não nos criticam lá fora? Mas, ao mesmo tempo que para alguns nós vivemos perdendo o nosso tempo, para Deus nós estamos correndo atrás da nossa salvação. E para vivermos bem, caminhando em busca da salvação, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ela nos dá muitos caminhos e muitos passos a seguir. Passos esses, o qual nós devemos cada vez mais mergulhar e aprofundar nesses mistérios. É o que todos nós temos ou devemos ter acesso todos os dias, é mergulhar na mesa da palavra, debruçar na palavra, fazer o estudo bíblico, fazer a leitura bíblica, compreender
rezar com a palavra. Outro caminho que nós temos é a mesa da Santa Eucaristia, participando todos os domingos e festas. E mais, sempre que se pudéssemos, todos os dias comungar do pão eucarístico. Participar do sacramento da penitência, procurar sempre que possível um padre para confessar. Isso é o que todos os santos e santas da igreja viveram, buscaram viver. Nós temos também um outro caminho que podemos trilhar, é a devoção e o amor aos santos. Olha o que Paulo está falando. Não é adoração aos santos. Tem pessoas que falam que a gente adora a Nossa Senhora, a gente adora São Paulo, São Pedro, São Francisco. Não. Nós amamos e veneramos. Só quem é adorado na nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana é Jesus Cristo, o Deus vivo na hóstia consagrada. Nós só adoramos a Jesus. Mas a igreja nos dá os santos. São Paulo falou para nós hoje, nessa carta a Filipe, aos Filipenses. Como é que a gente... Paulo, mas como é que, se eu não posso adorar o santo, como é que eu vou viver como é que o santo pode ser um caminho de santidade para mim? A partir de quando eu passo a conhecer a vida dos santos, a partir de quando eu passo a conhecer a vida de santidade daquele homem que andou nessa terra, comeu do mesmo pão que eu como, bebeu da mesma água que eu bebo, viveu no mesmo sistema político que eu vivo, viveu as mesmas mazelas que nós vivemos, e ele conseguiu ser santo. A partir de quando eu procuro saber como que ele conseguiu, e eu procuro viver ao máximo possível, me espelhando da forma que ele viveu, a vida de um santo pode ser um caminho para mim chegar também à santidade. A igreja nos dá os santos, nos dá tanto que a igreja celebrou ontem, por exemplo, o dia de todos os santos e santas de Deus. Se a gente procurar saber um pouquinho da vida dos santos, por exemplo, vamos para um santo bem da nossa atualidade. Quem aqui já ouviu falar num cidadão chamado João Paulo II? Levanta a mão. João Paulo II, Papa, antes de Bento XVI. Hoje temos só Francisco, antes de Francisco, Bento, antes de Bento, João Paulo II. Pronto. João Paulo II, para quem não sabe, João Paulo II ele confessava todas as semanas. Será que ele precisava? Se ele procurava um padre para confessar, porque ele precisava. Aí eu chego, eu já confessei na Semana Santa. Não chegou ainda a Semana Santa. Tem gente que passa mais de um ano e não confessa. Gente, digamos, eu confessei de manhã à tarde, eu já pequei. Tem um evangelho que os discípulos perguntam para uma pessoa, chega para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Aí Jesus disse: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, aquele pode errar contra mim 70 vezes 7, 490
490 vezes ao dia. Uma pessoa pode errar comigo 490 vezes ao dia. Imagina aí. Aí, eu não preciso confessar não. Precisa. Jesus deixou a confissão. Acho interessante, semana passada uma pessoa chegou lá em casa conversando com a gente, falando sobre um discurso bem bonito, ficou acho que uns 30 minutos falando e a gente não tinha nem quando a gente ia para respirar, ela aumentava o tom um pouquinho e falava de uma outra denominação cristã. Falou tanto, quando foi depois, aí Eliana, minha esposa, chegou e falou assim: é muito bonito o que você falou, você fala muito bem, elogiou ela. Depois chegou e falou: olha, só que tem o seguinte, você falou no seu discurso que nós devemos confessar para Deus e não para os homens. Só que Jesus, quando ele enviou os discípulos, e está lá na Bíblia, ele disse: aqueles a quem você confessar, aqueles a quem você perdoar os pecados, eles lhe serão perdoados. Aqueles a quem você não perdoar, eles lhe serão retidos. Então Jesus falou para os discípulos: vai e confessa, vai e batiza. Se Jesus mandou os discípulos confessar, é porque eu preciso confessar os meus pecados. E se eu não confessar os meus pecados, fica um pouco difícil de eu conseguir herdar o reino dos céus. Porque os santos, o qual nós devemos nos espelhar, que a igreja pede para que a gente tome o nosso santo de devoção, ele confessava. João Paulo II, aquele homem que todo mundo diz: mas esse homem pecava, gente? Confessava uma vez por semana. João Paulo II, ele comungava todos os dias. Mesmo aquele homem que foi capaz de perdoar aquele homem que tentou tirar sua própria vida, ele pecava. Os santos, eles procuram fazer as obras de caridade. A partir de quando eu começo a procurar um santo para eu ter ele como meu santo de devoção, eu preciso dizer: eu quero conhecer a vida do meu santo de devoção. Não é apenas dizer: eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas conta a história de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei. Eu sou devoto de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, quem foi? Ele foi santo a vida toda, ele teve uma vida de perdição. Eu não sei. Eu sou devoto de Santo Antônio de Pádua, nosso padroeiro da paróquia. E a história, você conhece? Para eu dizer que é o meu santo de devoção, eu preciso pesquisar, estudar, ler livros, conhecer a história do meu santo de devoção e procurar andar pelo menos 1% do que ele andou nesse mundo. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, ele abraçava os leprosos, ele abraçava os enfermos, os doentes. Quantas vezes pessoas foram curados por um abraço que ele deu de verdade, amor fraterno. E quantas vezes nós que somos paroquianos de Santo Antônio, e eu falo por mim mesmo, porque quando eu falo que eu aponto o dedo, tem um apontando para Deus e 3 para mim. Quantas vezes, até eu mesmo, muitas vezes a gente, meu Deus, vou nada. Eu até dou uma cesta básica, mas dar um abraço, eu tenho nojo. Será que eu estou vivendo de forma convicta de um cristão que, como São Paulo fala aqui, tem que viver a palavra? Ou será que eu estou vivendo como um cristão de falsidade ideológica? Será que eu estou querendo realmente caminhar para ser santo? Ou será que eu estou querendo caminhar para ser um santo? O mundo fala muitas vezes: aquele é um santinho do pau oco, não é? Que vida
eu tenho vivido? Ou melhor, que vida eu tenho levado os outros a viver? Que vida eu tenho ensinado para os meus que devam viver? Que exemplo eu tenho sido para aqueles que vivem comigo? Seja no futebol, né? Seja no baba. A emoção do futebol menino aqui, o pessoal às vezes admira, ué, Paulo joga também, ué, tô meio barrigudo, mas eu corro, né? Alan, Adriano joga com a gente aí no sábado. É você chegar e naquela emoção do esporte, um xinga o outro, e você não, eu vou ser diferente, eu vou mostrar que a gente perdeu, mas não tem que se zangar com o outro, mesmo que o outro na emoção, eu não posso fazer isso. Porque eu tenho uma devoção a um santo. Eu tenho que mostrar lá no futebol, não é que eu sou melhor do que os outros, mas que nós podemos viver diferente. Eu tenho que mostrar lá no meu trabalho que o patrão pegou no meu pé, foi injusto comigo, mas eu tenho um Deus por mim. Eu tenho um santo de devoção. Como é que meu santo de devoção ele agiria naquele momento ali, com a vida dele? É assim que nós vamos caminhar para conseguirmos conquistar uma vida de santidade, para conseguirmos chegar a esse lugar que nos é reservado para todos nós, que é o céu. Aí eu pergunto aqui, quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão e diga eu. Gente, não é agora não, viu? Eu quero ir para o céu com fé em Deus quando eu estiver com 121 anos. Quero dar um tanto de trabalho. Né? No dia que eu for chamado, eu quero ter o meu cantinho reservado. Quem não quer? Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. E Deus nos ensina. Antes de Jesus teve os profetas, Elias, Jeremias, Eliseu, e aí lá se vai tantos e tantos profetas. Depois veio Jesus, que deixou os seus discípulos, que tem hoje. E hoje é que tem profeta e mais profeta nesse mundo. Nós temos os padres, nós temos os diáconos, nós temos os bispos, os cardeais, os arcebispos, nós temos o Papa, nós temos quantos pregadores em diversos movimentos aí afora, Legião de Maria, Vicentinos, Renovação Carismática Católica, Movimento Focolares. São quantos os profetas que nós temos que levam a palavra? Ah, mas eu não vou ouvir o que aquele barrigudo ali está falando lá na frente, não, porque ele é pecador. É pecador. Os santos eram pecadores. Eu nunca cheguei aqui à frente para dizer, ó, eu sou santo. Mas eu falo, eu procuro o máximo, mesmo com as minhas quedas, alcançar a santidade. E é isso que cada um de nós devemos fazer. É isso que nós, servos do grupo de oração, devemos fazer. Buscar a santidade e buscar levar os outros a conhecer o caminho da santidade. E todos que participamos de um grupo de oração, como servos ou não, se aprendemos, é ouvir, guardar e pôr em prática no dia a dia, para contagiar todo esse povo com esse caminho de santidade, para que a gente possa cada vez mais alcançar novos e novos santos, muitas e muitas mais pessoas, para tentar fazer a diferença na vida e na sociedade. Convido você a ir ficando de pé.
e refletindo um pouco no seu coração. Refletindo um pouco no seu coração, que vida eu tenho vivido? Que vida verdadeiramente eu tenho vivido? Eu tenho caminhado para alcançar o céu e levar as pessoas que vivem comigo ao céu? Ou eu tenho caminhado para me afastar do céu e levar as pessoas que andam comigo a se afastarem do céu? Que vida eu tenho vivido? Que você possa, apenas com os olhos fechados, ouvir essa canção, que vou tentar cantar. Depois vocês cantam comigo, fazendo dessa canção sua oração. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar, num novo céu e uma nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito para promessas, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida, Pressa, Senhor, Ele logo virá. Amados, muitas vezes a gente ouve falar, o Senhor está vindo. Olha, o homem mais sábio que eu conheci nessa vida, o Senhor já voltou para ele. Foi o homem com quem eu mais aprendi nessa vida, foi o meu avô. E ele falou muitas vezes para mim: olha, não se admire do que você vai ver de agora para frente, porque eu já vi muitas coisas, você vai ver muito mais. Jesus está para voltar. Não é só os irmãos evangélicos que falam que Jesus vai voltar. Nós cremos na volta de Jesus. A gente está vendo tanta coisa. Eu costumava antigamente falar que o mundo estava pelo avesso. Aí quando eu falei, a última vez que eu falei o mundo está pelo avesso, uma pessoa me corrigiu e disse: não, o mundo está do mesmo jeito, o povo que está pelo avesso. E é verdade. E isso é sinais de que Jesus está para voltar. Mas Jesus, na verdade, Ele já voltou. Ele volta todos os dias. Vai ter uma hora que Ele vai voltar realmente para todos. E quem sabe se a volta de Jesus para mim não é amanhã. A volta de Jesus para você não é amanhã. Se amanhã
Ao amanhecer o dia eu não estiver mais nesse mundo, tiver o meu encontro com Jesus, como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida? Eu estou vivendo essa vida de santidade? Olha o que nós acabamos de cantar, ó. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Ó, a santidade da minha vida apresse. Amados, tenham pressa da sua santidade. Você não sabe o dia que o Senhor vai voltar. Você não sabe o dia do seu encontro com Deus. O encontro eterno. O encontro terreno com Deus, você pode encontrar com Ele qualquer hora. Aqui nós estamos nos encontrando com Ele. Mas eu estou realmente preparado para o encontro eterno com Deus? Pare, pense e reflita. E faça agora dessa canção sua oração. Santo, santo, cante. Santidade Da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. Que santidade de vida. Santidade de vida. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar. No novo céu e uma nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja que aguarda e apressa tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da sua vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Olhe para o irmão que está do seu lado. Olhe para o irmão que está do seu lado. Não olhe para mim, não. Meu irmão, fala para ele. Se for mulher, você fala minha irmã, tá? Meu irmão, seja santo. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai ter um encontro pessoal com você. Meu irmão, busque cada vez fazer a vontade de Deus, vivendo o santo evangelho, amando o seu próximo, amando a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Busque ter uma vida de santidade, para que assim nós um dia possamos nos encontrar na glória de Deus. Amém? Dê um abraço nesse seu irmão e cante para ele. Mas o Senhor virá e Ele não tardará, pois Deus é santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, Senhor, Ele logo virá. Para encerrar, mais o Senhor virá, Ele não tardará.
santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Palmas para Jesus. Gostaram, gente? Que momento maravilhoso, né? A semana que vem tem mais, hein? E desde já agradecemos aí a presença de cada um que veio, né? A presença de Júnior, né? Que está aqui sempre transmitindo para a gente. Para você que está em casa também, que seja bem-vindo. E volte sempre. Na próxima semana teremos o nosso grupo de oração. O Senhor esteja conosco. Por intercessão da Virgem Maria, recebemos a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que possamos ir para nossas casas cheios da presença do Espírito Santo. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar, tem muitos frutos, vão se provar.